Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do podcast Conectando Letras. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura regionalista e a importância dela aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou a Cacá, sou a primeira aprenda juvenil da 9ª Região Tradicionalista, fui primeira aprenda mirim do Rio Grande do Sul, gestão 22-23, sou escritora e tenho o principal objetivo dentro do movimento de cultuar as nossas tradições e levar a literatura e a escrita para todas as camadas sociais da nossa sociedade, em especial a juventude. Pessoal, meu nome é Fernanda, pra Cacá eu sou tia Fê, pra alguns eu sou só Fernanda e pra raríssimos eu sou a Nanda. E eu tô aqui para apresentar para vocês uma parte muito importante da cultura do Rio Grande do Sul, que é a literatura. A literatura que é cobrada em vestibular, que é muito pouco apoiada nas escolas públicas, a literatura regional, eu tô falando, né, da nossa ciência, daquilo que a gente vive todos os dias no campo, na cidade, dentro dos galpões e fora dele. Eu sou tradicionalista praticamente desde que eu nasci, não me conheço em outro corpo que não dentro de um vestido de prenda. Não gosto da história de preparadora de prenda, porque nunca fiz isso. Eu planto a sementinha. Com certeza. Aí a sementinha brota. E a gente forma tradicionalistas a partir disso. Tradicionalistas em cima de qualquer coisa, né? Que trabalham e que atuam. Exatamente. Carregador de faixa. Não, carregador de troféu. Aqui também não. Viva o Manuelito. Exatamente. Então, a gente primeiro precisa definir o que se entende por regionalismo e por literatura regional. O regionalismo é uma vertente literária que busca retratar os temas, costumes de uma determinada região. Dentro do Rio Grande do Sul, esse regionalismo retrata o gauchismo, as coisas da nossa gente, as lidas do campo, do homem do interior e das coisas campesinas. O regionalismo, para mim, na prática, é levar aquilo que a gente mais tem de bonito, através de palavras, para outros lugares. Hoje, graças a outras pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente tem internet. Mas vamos viajar um pouquinho. E esse é um dos objetivos do podcast. Vamos viajar um pouquinho no tempo. Quando a tia Fernanda tinha a tua idade, a gente não tinha internet. A gente ouvia falar de Simões Lopes Neto lá na literatura do 3º ano do ensino fundamental, do ensino médio, porque nós tínhamos que estudar para o vestibular. E aí lá no vestibular da URGS era o único, eu não sei se hoje em dia é assim, que cobrava literatura regional. E aí a gente tinha os autores lá, Érico Veríssimo, Simões Lopes Neto, Assis Brasil. E era muito pouco tempo, pouquíssimo tempo. Eu fui entender o que era literatura regional quando eu fui estudar para ser prenda. Exatamente. Né? Aí ali só conhece aí. Ali a gente teve, aí que eu fui ouvir falar em Partenon Literário, sim. Aí que eu fui ouvir falar em quem foi Simões Lopes Neto, o Fagundes, né, que daí tem toda a questão folclórica, o Paixão a gente já sabia, né, na minha época já era uma figura fortíssima, mas assim, aqueles escritores do interior a gente não tinha assim esse resgate como se tem hoje, graças por isso. E não tinha nem concurso de conto e poesia no Enártico, né? Porque agora é um resgate incrível. Exatamente. E um dos principais objetivos desse podcast também é porque eu, enquanto jovem, e eu convivo com outras pessoas não só no tradicionalismo, eu sei que tem muita gente que não conhece autores daqui. Aqui na 9ª Região Tradicionalista, pessoas que convivem comigo não conhecem alguns autores. Então a gente traz esse podcast, faz esse trabalho, não para chegar só no meio tradicionalista, não só para postar no meu Instagram de prenda, mas sim chegar em toda a nossa sociedade e todo mundo entender a grandeza e a importância desse conteúdo para nossa vida, para nossa identidade cultural, para o nosso resgate, para o nosso conhecimento, para nossa escrita e para todos os âmbitos que a gente vai conseguir trabalhar a literatura regional. Lembrar que trabalhar literatura regional com os teus filhos mais novos, os teus filhos adolescentes, as diretoras culturais que estão nos vendo, isso é muito importante, porque tu pode introduzir as lendas do sul e os contos gauchescos, que tem vários, já nas oficinas com as crianças do Minguim, do Dente de Leite, do Fraldinha. Então não tem como tu não trabalhar e introduzir. Tá? Lembrar que isso vai gerar um impacto cultural dentro da entidade, da região,
e posteriormente na vida dessa criança, Com desse certeza, adolescente. vai formar uma pessoa melhor e também um tradicionalista Porque melhor. lembrar sempre que a nossa literatura traz os valores do gaúcho. Exatamente. Esses que a gente continua lutando para que E continuem fortes. preservando e que continuem para toda a nossa sociedade. Inclusive traz, a gente tem conhecimento dos nossos direitos e deveres, a gente consegue entender como exercer nossa cidadania aqui no Rio Grande do Sul, entender toda a camada cultural gigante que a gente tem. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que tá em casa. Qual é, aí na tua cidade, na tua região, não importa onde seja, no Brasil, no mundo, tu conhece alguém da tua cidade que escreve? Tu sabe o nome deles? E sabe o que ele escreve? E não é somente poesia e contexto literário, assim, eu tô falando de escrever tudo mesmo, né? Lembrar que o Simões Lopes Neto começou escrevendo contos num jornaleco. Sim. Né? E ele foi reconhecido muito depois. E foi ver, e ele escreveu, ele foi o primeiro, né, a escrever como a gente fala, como a gente anda, né? A figura do Blau Nunes, que é um dos personagens mais importantes dele, também era um discurso político de que olhe para o Rio Grande do Sul, afinal de contas nós somos desse jeito, aí fala da questão da honestidade do fio do bigode, né? Eu acredito em você, eu acredito, você é honesto. E aí vem toda a construção dentro da literatura do nosso caráter, dentro e fora do movimento, né? Com certeza. A literatura regionalista, ela é a expressão da sociedade naquele momento, né? Sim. E a gente tem que estudar ela pra aprender, né? Porque a sociedade anda se perdendo. Mas, Cacá, pra ti, assim, na tua idade, que tu tá vivendo agora, porque eu vivi uma outra fase, mas na tua idade, o que tu acha que a gente cultivar o regionalismo literário na nossa cidade, qual é o impacto que, na nossa cidade, na nossa casa, né, numa visão geral, qual é o impacto que tu acha que vai ter pra cultura num todo, pra preservação dessa cultura? Eu acho que o primeiro ponto vai ser o resgate da nossa identidade. Porque os contos, os poemas, enfim, vão retratar toda a nossa vida. Tanto como a gente lida com a morte, com a felicidade, a nossa culinária, a nossa indumentária. Todos os aspectos são moldados a partir da cultura regionalista, que ela é uma pesquisa geral, não é de algo específico, é tudo que molda o gaúcho desde sempre, desde o índio, desde o português que chega aqui em 37 com o brigadeiro, e desde o português que chega, né, como açoriano. Então são várias camadas da sociedade e todas essas pesquisas vão moldar quem a gente conhece como gaúcho, quem a gente conhece como tradicionalista e todos esses fatores. Também o regionalismo vai ajudar a gente preservar a nossa identidade histórica, porque tem muitos poemas e prosas que vão retratar as revoluções, como a Revolução Federalista, a Revolução Farroupilha, que vai dar um lembrete de como foi nossa história e vai se, como dizer, com o atual, né, o presente. Vou só fazer um parênteses, vocês que adoram ver as entradas e saídas do Enarte, vocês acham que esse povo tira da onde? Tudo história. Tudo tem um contexto histórico, isso tem uma pesquisa. Está prescrito aonde? Na nossa literatura regional. Aliás, Tudo as tirado grandes lá. pesquisas de indumentária são de grandes autores do Portanão Literário. Sim. Então, Depois a a gente vai base falar um pouquinho nossa. disso. Então é tudo. A gente também tem que pensar que o regionalismo vai fomentar a cultura oral. A oralidade é uma forma também de passar as coisas para os outros, né? Então até o folclore é passado através da oralidade, o regionalismo vai ser passado através da oralidade e é uma forma de se comunicar com as pessoas respeitando a cultura local, porque tem várias regiões, mesmo que o Rio Grande do Sul seja um único estado, tem várias regiões que têm culturas diferentes, que tiveram imigrantes diferentes e vão ter tradições diferentes e o regionalismo também vai ser diferente. E a Então, gente tudo vai ser aqui, transmitido. por falar em fomentação dos povos, né? A gente tem um maior movimento étnico aqui na nossa cidade. Capital mundial das etnias, né? Então, a gente tem prova de que realmente ela influencia na nossa literatura, né? Com certeza. Vou dar um exemplo, assim, que o folclore trabalha muito com a questão literária. As nossas danças tradicionais, as pesquisas todas que foram feitas, quantos livros não foram escritos? Sim. O Fagundes coletou lendas do Rio Grande do Sul já pela segunda vez, durante as caravanas que ele fazia para tocar com um conjunto. Lembrava que ele saía lá da campanha do Alegrete, viajava o Rio Grande do Sul inteiro, escutando e escrevendo. E o Fagundes tem obras maravilhosas. Se tu não leu, ainda lê. Sim. Porque vai dar vontade de ler mais um e mais um.
serve também de muito pra bibliografia de vários livros, né? Exatamente. Um repertório muito rico. Então, pesquisa pra mostra folclórica, então, gente, é livro de cabeceira, né? E aproveitando mostra folclórica, vou dar só uma pincelada pra vocês. Lembrem-se que a mostra folclórica não é pra ficar só na ciranda, não, pessoal. Exatamente. A gente tem que repassar isso aí, né, gente? Esse é o principal objetivo da mostra folclórica. Então, guardar o conhecimento pra ti e pros avaliadores não adianta muito. Guardar o material dentro de uma gaveta. Inclusive, o meu primeiro livro, Cantigas de Roda, ele surgiu da pesquisa da minha mostra folclórica que eu iria apresentar no concurso regional 2021, como Prêmio Mirim. E aí, como não teve concurso, a gente juntou tudo e fez um livro. E o livro tá aí, o livro é de conhecimento, né? É disponível para todo mundo. Então é essa a questão principal, assim. E isso já linka com, pra mim, na minha idade, e eu, Cacá, que é o principal objetivo da cultura regionalista agora e o principal objetivo desse podcast, que é o encontro das gerações. E é inspirar novas gerações, porque ele vai estimular jovens e artistas a levar tudo isso, a valorizar e a escrever, e a transmitir, e a pesquisar, e vai produzir novas narrativas para chegar em outras pessoas. Porque se alguém mais velho chega falando pra ti alguma coisa, tu fica assim, ah, não, a pessoa mais velha, ela tá falando isso. Mas eu tenho 15 anos, estou falando aqui pra vocês coisas que a gente tem que saber, que é importante pra nossa vida, que vai ser importante pra nossa formação enquanto cidadão, enquanto tradicionalista, enquanto tudo. Então, eu acho que pra mim essa é a parte mais importante, inspirar algumas gerações. Auguste Chantillier, um jesuíta maravilhoso, tá? Que pegou toda a botânica do estado e colocou em livros, e a gente tem ela guardada graças a ele. Tem um parque em Viamão maravilhoso chamado Parque Chantillier. Ele tem uma frase no primeiro livro que ele escreveu que diz assim: o que não está escrito não está no mundo. Exatamente. Então você tem que escrever aquilo, isso traz identidade pra ti. E além de nós trabalhar essa questão de fomentação da tua vontade de escrever, que eu sei que vocês jovens têm uma vontade de escrever e falar na internet, mas então vocês pegam e falem coisas da identidade cultural. Exatamente. Trabalha a identidade cultural, não só a do Rio Grande do Sul. Porque lembrar, a gente é uma mescla de culturas. Exatamente. Mas o que a gente quer trazer no podcast é que você entenda a importância da literatura regional para nós estarmos aqui como sociedade, né? Como visão de mundo para os próprios estados. Tudo. Vou dar um exemplo. Quem aí se lembra da Casa das Sete Mulheres? A Casa das Sete Mulheres, ela é uma obra literária. Primeiro de tudo, é um livro escrito, né? Tem outros, viu? Tem outros da mesma autora, que é maravilhoso. Eu vou ter que ler. Vai. Não tenho mais o livro, não sei o que aconteceu. Tem na biblioteca da escola o livro, acredita? Mas então só não peguei. Só que não tem nada a ver com a série, tá, gente? Desculpa. É diferente. Não tem nada a ver. Mas é bom igual. Diferente. Sim, tava contando pra Cacá, antes de nós entrar no ar, que a Casa das Sete Mulheres, era um pouquinho mais nova, não, era um pouquinho mais velha. Não me lembro mais, fiquei agora sim, não me lembro. Mas eu me lembro que eu não dormia antes de assistir o episódio da Casa das Sete Mulheres. E era tarde, no outro dia eu tinha que acordar cedo. E eu ficava... Aí eu queria, porque eu queria o livro. Eu queria o livro. E era bem caro na época. Assim é caro. Mas a gente tem internet, né? Ainda tu consegue trabalhar com isso. Tem as escolas, as bibliotecas públicas. Tem o Google que tá aí, que também te fornece, né? E eu me lembro muito, assim, que ela mostrou a cultura do Rio Grande do Sul pro resto do Brasil, porque foi uma novela muito regionalista. Nós tivemos antes dela uma minissérie chamada Canudos, que mostrou pra nós como é que era a revolta de Canudos, mas a vida no sertão, né? Sim. E que a gente não tinha noção nenhuma, que morava aqui no Rio Grande do Sul, não sabia que era daquele jeito. E quando veio a Casa das Sete Mulheres, que mostrou muito a bravura do gaúcho, né? Essa briga que a gente tinha, o amor, né? Porque todo mundo olha pra nós, acha os gaúchos pachola, né? Muito assim, bruto. E muito pelo contrário, foi uma série extremamente romântica. Retrata bastante o romance, né? E com dois polos políticos totalmente diferentes. Era a época da Revolução. Sim, mas é que o Rio Grande do Sul teve sempre a vida inteira dois polos, vai continuar tendo dois polos sempre. E interesses, não interessa qual, mas vai ter dois, sempre, né? Então, desde que o mundo é mundo, a gente tinha os espanhóis e os portugueses. Continuou assim até hoje. Sim. Não necessariamente as duas etnias, mas se tem dois polos. E a literatura regional, ela explica isso.
Tanto falando das revoluções, e aí em todas as... durante ela escrevendo como é que foi a Batalha do Barro Vermelho, ela transmitia muito assim o sentimento do gaúcho quando eles executaram a primeira vez o hino do Rio Grande do Sul. Então ela conseguiu colocar tudo aquele sentimentalismo que nós gaúchos guardamos para nós, para o Brasil inteiro. Sim. E aí dá um boom na teledramaturgia. Vocês, jovens que não conhecem Werner Schurman como Bento Gonçalves, vocês não têm noção do que é atuação. Vocês não sabem. Eu vi essa série quando eu tava estudando pro meu estadual. Que eu pensei, é uma série gaúcha, passa a Revolução, alguma coisa me trazer. E é uma série incrível, eu assisti ela umas 4 vezes. É muito boa, te prende do início ao fim. E nossa, daí, quando nós tivemos ali a parte do Érico Veríssimo com Na Terra, o Capitão Rodrigo, que foi também uma explosão do cinema nacional, que virou série depois, que tá no Globoplay, nós não estamos fazendo propaganda, mas tá lá, gente. Acho que tá no Netflix. E assim, foi toda gravada em Bagé. Eu fui na cidade cenográfica. A minha filha tem uma foto sentada no poço, onde a Ana conheceu o Capitão Rodrigo. Lindo lugar, ele tá lá até hoje, aliás, visite, se eu não me engano é 10 pila a entrada, vale muito a pena, tá toda a cidade cenográfica lá. E a gente conheceu uma outra parte também, porque dentro de todos os livros do Érico, ele conta toda a história do Rio Grande do Sul. Sim. Passa por várias revoluções, todos novamente viés político, né? Passa toda a história, fala muito depois e mais uma vez mostra o gaúcho com muito amor. Amor à terra, que é o que identifica o regionalismo na literatura, né? Principalmente isso, ele passa o tempo inteiro de geração por geração, que é o que faz o tradicionalismo se perpetuar, né? Que é a base do movimento tradicionalista é a perpetuação da nossa cultura. E isso tudo veio da onde? Da literatura. Tudo traz. Quando ele escreveu o Analista de Bagé, ele fala, numa entrevista pro Fantásticos, que ele diz assim, mas pra mim, toda a forma de ver o gaúcho é o Analista de Bagé. É a forma que se você não leu esse livro ainda, você tá perdendo. Tem na internet. E é bem baratinho pra baixar, vale a pena. Eu não li ainda. Tá, tu vai dar muita risada. É muito bom. Ele escreve de uma forma mais pachola, assim, mais livre, leve, mas ele não deixa de falar dos trejeitos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a forma da identidade cultural lá do pessoal de Bagé, que é mais da fronteira, é mais frio. Eles têm essa parte mais latina ali, presente dos espanhóis, a forma deles falar, né? Aqui a gente dá bom dia, lá é buenos. Eles têm essa parte mais forte, né? Que através, mais uma vez, da literatura, foi para os livros, que foi literatura obrigatória há muitos anos no vestibular da URGS, na época que não existia ENEM, tá? Vocês nem são dessa época. Não existia ENEM, teve épocas que não existia ENEM, gente. Nós tínhamos que estudar muito mais do que vocês estudam agora. Era terra de ninguém. E nós tínhamos que estudar apenas alguns. Imagina se nós fôssemos estudar todos, né? Pois é. E daí agora eu te pergunto de um autor que faz parte do nosso convívio, que fez muito parte do nosso dia a dia, e quando você era prenda, ele era presidente. O Manuelito. O Manuelito tem a fundamentação do movimento tradicionalista em literatura. O Manuelito é eterno. As teses dele, tudo que ele já falou, os livros que a gente estuda para o concurso, é algo muito rico. As reflexões dele dentro dos livros também são todas maravilhosas, né? Tanto que a gente vai citar ele por inúmeras gerações, pretendemos, né? Estamos aqui para isso. Mas ele também, quando ele começa a escrever sobre a organização do movimento tradicionalista, sobre o que ele escreveu um manual, porque ninguém sabia o que era para fazer, como fazer, né? A gente ia para os congressos, tradicionalismo é isso. Tá, e agora? Ele meio que com o manual, ele deu a bandeira é isso aqui, o hino é esse, os povos são esses, o folclore é essa, os grandes nomes são esses. Deu pra dar uma entendida? Tá, daqui você vai partir para uma outra literatura. E daí ele continua escrevendo e se aprofundando cada vez mais. Mas a base, que é o livro de cabeceira, que deveria ser de todo patrão, diretor cultural, diretor campeiro, de toda a cadeia nominada dentro de uma entidade, é um livro manual do tradicionalismo. Com certeza. Não tem.
é esse, Impecável. né? E a parte mais dócil, a gente fala, né, assim, mais folclórica, vem da Dona Odila, que foi ela que fez a pesquisa. Todo mundo sabe. E falando em escritores regionalistas, a gente tem vários, que muitos às vezes a gente não conhece, e aí outros a gente conhece tão bem, mas nem sabe que eles são gaúchos. Um exemplo disso é o Joaquim Machado de Assis, que ele é gigante na literatura brasileira e ele é gaúcho, né? Chupa essa manga. A gente tem também o Simões Lopes Neto, o pai da literatura. Ele aborda muitos temas Da nessas literatura obras. regionalista. Sim. Tem algum comentário sobre o Simões? Ah, é meu best, né? Gente, eu amo Simões, porque quando eu comecei no movimento tradicionalista e fui procurar, eu estudei pra fazer enfermagem na URGS, né? Não passei porque não tava em juízo. Mas eu fiz a faculdade e eu fiz no cursinho pré-vestibular, a gente abordava. E aí o livro que a gente era Contos Gauchescos, que era o que era cobrado no vestibular da URGS. E aí eu conheci o 300 Onças, que é o meu conto favorito. Que ele fala sobre honestidade, Sim. né? E de um jeito muito pachola, né? 300 onças era a moeda deles, era moeda, né? Chamava, em vez de falar de pila, que nós chamamos o real aqui no Rio Grande do Sul, de pila, eles chamavam de onça, né? E eram umas moedas redondas que tinha uma onça, então 300 onças, né? E aí fala da guaiaca, fala da vestimenta, fala dos tropeiros, né? Porque ele conta a história de uma tropeada, que daí passa, aí o cara vai se lavar no rio. E aí ele perde as onças, né? Ele deixa a guaiaca Sim. e segue com a tropeada sem a guaiaca. E aí alguém acha... Aí o velho Blau, que é o personagem principal de todos os contos, né? Porque o que o Simões Lopes Neto... Lembrar que o Simões Lopes Neto foi uma figura que não teve sucesso quanto escritor durante sua vida, só depois da morte. Ele ganhava muito pouco por conto que ele escrevia pro jornalequinho lá da cidade de Pelotas, que depois ele ganhou digamos assim, uma fama maior, mas na maioria das suas vezes foi depois que ele faleceu, porque ele inventou o Blau Nunes para retratar aquilo que ele via todo dia. Aquele gaúcho que falava daquela forma, que contava suas histórias daquela forma, em volta de um fogo de chão, tomando seu mate. Era daquela forma que ele enxergava. E ele podia sim ter escrito de uma forma mais coloquial, de uma forma mais abrasileirada, mais portuguesa. Não, ele resolveu usar o linguajar que nós usamos hoje como identidade da sua literatura. E a partir disso nós temos um boom. Sim. Né? Que daí a gente prova para todo mundo que não existe só literatura de cordel lá do Nordeste, a literatura mais poética lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós também temos a nossa literatura e nós somos muito fortes, né? E aí nesse viés a gente tem que agradecer o Partenon Literário por ter resgatado muito o Simões Lopes Neto. Mas ele é meu best, sempre vai ser. Eu acho que eu fui a diretora cultural mais feliz quando nós retratamos ele no desfile da Semana Farroupilha. E o CTG Clube Farroupilha ficou com qual canto? 300 onças. E falando do Partenon, eu acho que todo mundo conhece porque ele foi uma base indescritível para o regionalismo junto com Simões Lopes Neto. Ele foi fundado em 1868 e a gente tem duas principais pessoas dentro do Partenon, que é o Apolinário Porto Alegre, que tem a obra O Vaquiano, e o Cabo Fião, que tem a Corsária e a Divina Pastora. E eles ajudaram muito, eles eram também algo muito político, era algo abolicionista, mas principalmente literário. E eles fomentaram as primeiras bibliotecas, levaram os livros. Foram eles que fizeram a base da pesquisa para o Simões, né? Sim, eles foram atrás, né? Eles foram atrás dos folhetins que o Simões escrevia, né? E aí eles juntaram para lançar o 300 onças, os contos gauchescos, né? Que, querendo ou não, ao meu ver, o despertar da identidade cultural. Aí, quando eu falo em identidade cultural, não é só que a gente tem que continuar promovendo ela e tem que continuar preservando, mas os outros lugares do Brasil que não conheciam a nossa formação, a nossa função dentro de uma sociedade, a importância da nossa cultura, do jeito que a gente faz as coisas, do jeito de se falar, de se vestir, de comer. Então, isso foi importante também. Né? Porque até se tu vê na internet, muita gente não sabe muitas coisas do nosso estado e que é muito rico, é uma diversidade gigante. Por exemplo, vocês sabem que se toma mate em outros lugares do Brasil. Do Brasil. Mas o chimarrão é só aqui. É só aqui.
desse jeito que a gente toma, é só aqui. Que tu oferece em qualquer lugar, em qualquer oportunidade. Símbolo da hospitalidade do gaúcho. Então tem fundamento, sim. Tem fundamento, sim. Exatamente. E pra mim, assim, falando já lá dentro do CTG, né? Vamos analisar. Todas as grandes entradas, as grandes saídas, tô falando de grupo de dança, tá? Nem cheguei na pesquisa das prendas ainda, nos seminários e em todo o trabalho que se faz durante um ano inteiro dentro de uma entidade, né? Que deveria ser feito, pelo menos. Gente, se a gente for pegar só Érico Veríssimo, a gente trabalha o ano inteiro. Fala de história, fala de folclore, fala de usos e costumes, fala de campeira, fala de parteira, de benzedura, de tudo, gente. Então, só Érico Veríssimo. E tem muitos pra abordar. Então, isso... Na nossa própria cidade, né? Nós temos aí o Fio, não puxando o assato pro nosso lado, porque o Fiorinho é do Farroupilha. Mas a gente é uma tem pessoa incrível que a gente quer trazer pro podcast pra ele falar um pouquinho e vocês conseguirem entender o que é ter uma conversa com alguém tão inteligente, que escreve muito bem e que sabe conversar de muitas coisas. Aí ele é o combo, tá? Porque ele é historiador, ele é poeta, ele é trovador e ele é escritor. E é de Juí. Então, fechou. Impecável. Auxilia muito a gente em tudo, né? Sim. E isso é um ponto bem importante. Eu entendo que tem muita entidade, muita prenda, muito peão, muito piá, muita prenda mirim que às vezes não tem certo apoio, né? Às vezes na própria região, tá? Não tô falando especificamente da nossa, tô falando de todo, do Rio Grande do Sul inteiro. Então a gente entende, a gente vê às vezes, e daí agora mãe e pai vocês vão entender. Quando a gente vai, vamos passar um pano aqui. Quando a gente vai para uma ciranda de prendas e a gente chega na mostra folclórica, a gente vê literalmente a diferença de quem tem base e quem não tem. Sim. E o objetivo do projeto, desse podcast, também é assegurar para vocês que vocês conseguem fazer sim, é só ter vontade e pesquisar. Se vocês iniciarem dentro da literatura na entidade de vocês, vocês vão ter um rico produto para trabalhar. Entendeu? Tema para oficina, meu Deus do céu. E é algo que vai te engrandecer tanto no processo. Isso aqui vai engrandecer muito eu e a Fê. E a gente espera que chegue e engrandeça muito vocês também, porque é um objetivo muito bom. E esse projeto foi pensado com muito carinho e a gente espera que dê muito certo. A gente teve quando a Cacá foi prenda do Estado, a gente pensou num projeto que ficasse, né, e que fomentasse a preservação da cultura. Ponto. Eu tenho filho e eu espero muito que quando eles tiverem os meus netos ainda exista a CTG. E para isso acontecer, essa idade aqui e até menor tem que trabalhar. Exatamente. E como é que vai trabalhar? Vai trabalhar pelo movimento, de que forma? Fomentando nossa identidade cultural. E trabalhar com o regionalismo, a literatura, influenciar as crianças a escrever conto. E a gente tem muito recurso para isso, gente. A internet é um recurso assim, ó, absurdo. O projeto também, o MTG, a comunidade escolar, a gente consegue chegar nas escolas. Esse cargo, a faixa, é uma oportunidade de trabalho de tu chegar em pessoas que tu não consegue chegar normalmente, tá? Então, de tu ir numa escola, de tu ir num asilo. Dá o acesso, né? Sim, dá o acesso a essa informação e essas coisas que muita gente não conhece, tá? Então, esse eu acredito e eu tenho pra mim que é o meu principal objetivo dentro do movimento. Levar tudo, trabalhar e dar oportunidade para essas pessoas para pelo menos conhecer. Tu pode não gostar de alguma coisa, mas tu vai ter conhecimento disso. Passou por ali. E a gente vê muito isso quando as escolas vão na nossa entidade. Sim. Faz o quê? Faz uns 10 anos já que a gente faz esse projeto na Semana Farroupilha, né? A gente vê, às vezes, as mesmas pessoas indo e se maravilhando com aquela experiência que, sim, gente, eles não têm contato. Não é porque a gente vive dentro do movimento que todo mundo vê a mesma coisa que a gente vê. E não é. A gente convive numa sociedade que nem sabe o que é CTG. Sim. E quando tu abre esta oportunidade para que se fale disso, o que acontece? A gente aumenta a nossa identidade cultural, a gente deixa a oportunidade de se cultivar essa cultura por outras pessoas através daquilo que tu falou. Exatamente. Então é muito importante a gente tentar chegar nas várias camadas sociais na nossa cidade e poder levar isso para todo mundo e todo mundo ter conhecimento sobre isso. Porque não é só a questão de tu saber qual é a obra e a vida de algum autor, mas é tu saber sobre você, sobre as tuas raízes,
sobre o teu tradicionalismo, o que você está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, o que é o Ser Gaúcho, e principalmente gente que está dentro das entidades. E é aquela questão de tu não estar tradicionalista, tu ser tradicionalista. Ah, pois é. E aí tu sabe a diferença? Exatamente. Tu sabe o que... E olha que nós já fomos muita palestra do ser e estar tradicionalista. Aliás, isso é questão de prova oral. E aí eu te pergunto, será que todo mundo que tá no movimento realmente é tradicionalista ou está tradicionalista? Ou só está dentro do CTG? Já ouvi muita prova oral de prenda falando que estar tradicionalista é uma porta aberta. Eu concordo até certo ponto. Tu vai estar tradicionalista 10 anos dentro do CTG? Exatamente. Não ter os conhecimentos. Aí eu pergunto, tu tá dançando na invernada, né? Agora vamos dar um pitaco. Tá dançando na invernada, tu sabe a história do teu CTG? Tu sabe qual que é o ciclo de dança que você tá dançando? A história da dança? Então, não adianta dizer que tu sabe quem é Paixão Corte e tem mais estado. Isso então, aí não vale. É a questão do ser tradicionalista, de tu saber sobre o teu. E não é só sobre saber sobre as danças, é entender o que é o movimento. Gente, o movimento foi criado pra nós preservar. Exatamente. Porque o MTG só cria lei. Sim, tem que ter organização. Porque senão não vai dar. Daí não existe concurso, não existe rodeio, não existe patronagem. Aí fica tudo assim. Por que foi criado? Pra se organizar. A literatura é a mesma coisa, é uma documentação daquilo que os escritores vivenciaram. Sim. E que a gente pode fazer também. E todo mundo pode escrever. Está documentado. Exatamente. A gente estuda isso pra nós ir entrever. Então é questão de tu estar dentro de um CTG e ser um tradicionalista dentro do CTG e também na sociedade. E se tu não é ainda, estuda pra si que não é difícil. Estuda, pega um livrinho, pega um manual e lê. Aí vocês vão... Assiste o nosso podcast. Assiste o nosso podcast, exatamente. Procura aí. Exatamente. E assim, ó, a informação hoje, ela tá na mão de vocês. Então é só ir atrás, tá? Claro que tem muita gente que não tem esse acesso, né? Mas você que tá vendo esse podcast provavelmente tem. Então já é um começo de tu falar com alguém que não tenha. Exatamente. Tá? E lembrar sempre que as escolas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, elas são um braço do movimento tradicionalista. Sim. Tu não precisa ser prenda de faixa pra ir lá trabalhar com eles. Nem piada e crachá. É só tu ser um cidadão tradicionalista ou querendo ser um cidadão tradicionalista. Até porque, né, Cacá? Tá lá na carta de princípios, né? No primeiro item, se eu não me engano. Auxiliar o Estado. Exatamente, na solução de todos os seus problemas, inclusive na educação, que é papel fundamental de quem está dentro do movimento, porque é uma forma da gente fomentar essa juventude que está saindo para o mercado de trabalho, uma organização pelo menos, né? Sim, exatamente. Então, é isso? Podemos encerrar? Tá com vontade demais, né? A gente sabe que a gente tem uma conversa boa, né? Então, gente, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse primeiro episódio. Esse projeto foi idealizado e pensado com muito carinho, com um objetivo muito maior. A gente espera que cheguem várias pessoas. No meu Instagram eu vou estar disponibilizando várias coisas do projeto, inclusive sugestões que vocês podem deixar de pessoas que seria interessante entrevistar, autores que vocês gostariam de conhecer melhor. Isso, gente. Um beijo. Se acompanhem. Isso aí. Mas vamos deixar um teminha de casa. Tem que assistir A Casa das Sete Mulheres. Gente, sim, assistam. Se vocês não assistiram, pelo menos começar a ler um dos livros do Érico Veríssimo. Ainda mais quem é da nona região, viu? Pelo amor de Deus. Érico Veríssimo daqui. Mas é isso, gente. Um beijo. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau.